Love, love me do. You know I love you. I'd always be true. So please, love me do. Whoa, love me do. Love Me Do, tentei tocar aqui de um jeito bem diferente. Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Let It Beatles. Hoje, bom, likes, curtições aí, dedão aí nas curtidas, dando força pro canal aí, devagar e sempre. Hoje eu vou falar de coletâneas, mais uma vez. Um programa recente aí eu falei da coletânea do John Lennon. Agora hoje eu vou falar de duas coletâneas dos Beatles, né? A primeira delas, a Real Music, isso aqui é uma versão em CD, mini LP, né? Real Music, lançada em março de 1982, e a Beatles 20 Greatest Hits, lançada em outubro de 1982, para comemorar então 20 anos do lançamento do Love Me Do dos Beatles, né? Que aconteceu em outubro de 1962, como todo mundo sabe, né? Bom, gente, essas coletâneas, né, é mais ou menos a mesma coisa, assim, para falar da que eu falei sobre o John Lennon. Essas coletâneas, duas no mesmo ano, né, mesmo antes da morte do John, a gente já teve aí uma pancada de coletâneas, cada uma com um tema diferente: rock and roll music, love songs, ballads, heritage, as caixas lá, a caixa From Liverpool, né? As caixas, as Blue Box, né? Que vinham com a coleção toda, menos o Magical Mystery Tour, enfim. Mesmo coletâneas assim do tipo essa 20 Greatest Hits já haviam saído em alguns países, como por exemplo na Espanha, no México, na Austrália, né? E só que a gente está se baseando, claro, nos lançamentos ingleses, né? E bom, essa primeira Real Music, o negócio foi o seguinte: o mote aqui foi para falar das músicas lançadas pelos Beatles nos filmes, as trilhas sonoras dos filmes. Então você tem aqui uma capa bonitinha, um desenho dos Beatles ali no hall de um cinema, né, com os títulos de todos os filmes deles ali, os caracteres, eles vestidos nos caracteres de cada filme, né? Help, A Hard Day's Night, o Yellow Submarine, né? Até o Let It Be aqui entrou na parada, né? E falar o que dessa coletânea? Assim, a única coisa interessante dessa coletânea foi o lançamento a inclusão da faixa I Should Have Known Better, pela primeira vez uma versão em estéreo de I Should Have Known Better, sem aquela falha na harmônica que aparece na versão comum em estéreo, né, que saiu no LP A Hard Day's Night em inglês e mundo afora, né? Aqui, curiosamente, aparece uma versão em estéreo que eu nem tenho certeza se é num true estéreo, né, mas eu acho que, assim, pelo que eu sempre ouvi, me parece ser um estéreo, pelo menos um efeito de estéreo bem razoável, sem a falha na harmônica. Fora isso, é uma coletânea que não tem absolutamente nada de interessante, assim, de diferente, né? A Hard Day's Night, I Should Have Known Better, Can't Buy Me Love, And I Love Her, Help, You've Got to Hide Your Love Away, Ticket to Ride, Magical Mystery Tour, I Am the Walrus, Yellow Submarine, All You Need Is Love, Let It Be, a versão do compacto, me parece, hein? Faz tempo que eu não ouço esse disco, mas eu acho que é a versão do compacto. Get Back, e termina com The Long and Winding Road. Quer dizer, eu me lembro até hoje, quando isso aqui saiu, foi um lançamento da Capitol, para falar a verdade, né? Capitol americana, lógico.
e saiu aqui no Brasil, e acho que saiu também na Inglaterra, mas assim, foi um lançamento a partir da Capitol americana. Um tremendo de um caça-níqueis, né? Assim, que palavra que a gente vai usar, né? Caça-níqueis total, né? Então, tudo bem, a gente é colecionador, a gente vai lá, compra, ouve uma vez, ouve duas, guarda na estante, aí volta dali a uns 3 anos, ouve de novo. Mas enfim, né? Essa coletânea, ela tem um apelo, vamos dizer, a 20 Greatest Hits, mais interessante, que é assim, os compactos, as músicas que chegaram aos primeiros lugares. Saiu uma coletânea dessa, sairia não, saiu, né? Em 2000, me parece, né? Novamente remasterizada, tal, né? Remasterizaram melhor lá as faixas na ocasião e lançaram a coletânea One, que veio com o nome One. Mas na verdade já tinha desde o lançamento dessa daqui, né? Então aqui eu tô com um lançamento em inglês também, numa versão da Dr. Abbott's, né? Em CD. Love Me Do, From Me To You, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, Can't Buy Me Love, A Hard Day's Night, I Feel Fine, Ticket to Ride, Help, Day Tripper, We Can Work It Out, Paperback Writer, Yellow Submarine, Eleanor Rigby, All You Need Is Love, Hello Goodbye, Lady Madonna, Hey Jude, Get Back e The Ballad of John and Yoko. Aí você vai me perguntar, ué, mas cadê Something? Cadê Let It Be? Pois é, na Inglaterra essas músicas não chegaram ao primeiro lugar. Então elas não entraram nessa versão inglesa aqui, que termina com The Ballad of John and Yoko. É uma coletânea curiosa para se ouvir. Aqui no Brasil a versão que saiu foi a versão americana, que incluía, lógico, Something e Let It Be, além de The Long and Winding Road, né? Ouvir essa coletânea inglesa tem esse efeito interessante de termina ali com Ballad of John and Yoko, uma coisa meio esquisita assim, né? Mas é uma curiosidade. Outra curiosidade dessa coletânea é a versão de Hey Jude no LP americano, que saiu com 5 minutos, foi editada para 5 minutos. Então é a única curiosidade. Naquele ano de 1982, muito se falou dos 20 anos da gravação do Love Me Do, ou seja, 20 anos dos Beatles no mercado fonográfico e tal, né? Aqui no Brasil saiu um disco promocional com uma gravação da Lizzy Bravo, contando como é que foi lá o encontro dela com os Beatles em 68, em Abbey Road, no estúdio da Abbey Road, quando ela registrou os back vocais lá para Across the Universe, né, junto com uma colega, tal, bem interessante, né? É um disco até curioso, que só saiu aqui no Brasil, é uma peça de colecionador bem legal. Aí pelo mundo o pessoal gosta de ter isso, né? Embora não devam entender bolhufas do português, né? Mas eu me lembro que foi um período assim de muitas comemorações e estava perto da morte do John Lennon, né? Então assim, o mercado de discos estava vivendo lá uma curiosidade, né, em relação aos Beatles e ex-Beatles. Os Beatles continuavam em voga, eles não saíam, assim, vamos dizer, dos noticiários, até mesmo das paradas de sucesso, das notícias, por causa dessas coletâneas, por causa do impacto da morte do John Lennon e tudo mais. Se falou muito dos Beatles, né? Começou a se falar de lançamentos, assim, das raridades, né? No ano de 1983 a gente teria aquele programa The Abbey Road Show, me parece, que eles montariam lá um programa mostrando algumas gravações raras dos Beatles pela primeira vez, né? Com o John Barrett, o famoso John Barrett, né? Que divulgaria isso em círculos restritos, assim, muitos tapes de ensaios, de outtakes dos Beatles. Depois o mercado pirata iria se esbaldar com isso,
né? E então estava tendo assim muita ebulição em torno do nome dos Beatles, em torno da banda, né? Como já vinha acontecendo antes da morte do John, né? Desde 76, para falar a verdade, os Beatles meio que voltaram assim a povoar o imaginário das pessoas, né? Das gerações que vinham descobrindo a música deles sucessivamente ao longo daqueles anos, né? E ao mesmo tempo em que o mercado da música pop estava se diversificando bastante, no meu modo de ver, ficando muito chato, com muita coisa pop melada sendo lançado. O punk já estava em 1982 em plena assim a absorção, né, pelo mercado, ou seja, já tinha se domesticado, na verdade, grandes grupos da época como o Clash, como o Joy Division, já haviam encerrado atividades ou mudado a formação com os membros originais abandonando as bandas para tentar uma carreira solo. Então já estava assim. Aqui na Inglaterra havia muito aquele som techno tomando conta, aquele techno pop, né? Tipo Eurythmics e outras bandas similares, Duran Duran, né? A-ha, um monte de coisa que, pro meu gosto, assim, eu acho deplorável, nunca gostei, né? E enquanto isso, os ex-Beatles passavam a entrar numa espécie de limbo, né? O Ringo, apesar de ter gravado um bom disco no Stop and Smell the Roses e de estar preparando na surdina um outro disco que eu vou falar em breve, que eu acho que é muito bom, que é o Old Wave, o Ringo tinha sumido das paradas de sucesso, embora continuasse frequentando as páginas de revistas da moda, lá, de fofocagens, né, de estrelas, né, mundiais, enfim, de superastros, lá com as bebedeiras dele, com a Bárbara Bach, né, com as brigas dele com a Bárbara Bach, mas musicalmente mesmo o Ringo estava assim abandonado pela mídia. O Paul estava fazendo muito sucesso, tinha lançado o Tug of War, estava com Ebony and Ivory explodindo nas rádios, lá a gravação com Stevie Wonder. O Paul estava fazendo bastante sucesso e o George também já estava puto, porque o George também já era um nome àquela altura, naquele momento, não muito apreciado pelo mercado. Os discos dele vendiam cada vez menos, ele estava puto com a situação. Eu vou falar do Gun Trouble no próximo vídeo, que é um álbum que ele estava preparando em 82 e lançaria em 82. O fato é que essas duas coletâneas, em termos de Beatles, elas, principalmente essa daqui, teve uma boa receptividade por parte do público, que comprou bastante. Essa aqui, acho que fomos nós mesmos, os mais fanáticos, que compramos, né? Então, assim caminhava, né? O mundo dos Beatles naquela ocasião, 1982. Os Beatles estavam na moda novamente, né? Principalmente pela morte do John. Então, tinha muita coisa assim sendo especulada, né? Enquanto eles mesmos lá na Apple, eles passavam lá por alguma turbulência, né? O John, a Yoko, o George e o Ringo meio que discordando de algumas posturas do Paul em relação a royalties, essas coisas todas, né? Enfim, tinha muita coisa acontecendo ali, muitas especulações, né? Acerca dali do que eles lançariam, né? Os tapes da BBC estavam sendo redescobertos, né? A BBC acabou retransmitindo lá naquela época os antigos programas dos Beatles, quer dizer, muitos tapes começaram a ser mais divulgados, os discos piratas começaram a lançar muito material da BBC também. Enfim, era uma época assim que circulava muito material bootleg dos Beatles, estava começando a circular cada vez mais, enquanto os lançamentos oficiais ficavam nesse lero-lero das coletâneas. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Daqui a alguns dias tem mais vídeo para vocês, para falar do Gun Trouble. Tchau, pessoal.